Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta noite vamos ter um especial programas PS-PSD e CDS-PP. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho aqui à minha direita Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, do Secretariado da FAUL. À minha frente e ao centro, David Cristóvão, ex-Presidente da JSD Almada. Boa noite a todos. Camacho, vamos começar contigo. O tema que tu decidiste escolher para nos apresentar aqui do programa do CDS foi Juventude. O que é que o CDS tem a trazer de diferente para a juventude portuguesa? Muito bem. Boa noite a todos. Luís, o programa do CDS, como creio que este episódio poderá demonstrar, tem diversas propostas para a juventude. Algumas delas que acho que terei a oportunidade de explorar mais tarde, em áreas tão relevantes como o trabalho, como a economia, como a fiscalidade. Mas num primeiro momento eu gostaria de abordar uma visão que o CDS tem muito completa para a reforma da educação e acreditando que há uma mudança de paradigma no mundo e o sistema educativo tende a acompanhar essa mudança de paradigma, sendo que nesse sentido eu também acho que o programa do CDS é bastante responsável, porque nós não queremos uma mudança de paradigma que seja pouco consensualizada entre os diversos partidos parlamentares, porque também damos a grande primazia à estabilidade, que é algo que tem faltado nos planos educativos. Quer dizer, estamos sucessivamente a fazer alterações aos planos e aos programas letivos. Mas, indo muito concretamente ao que são as nossas propostas, há uma área a nível da educação que é preponderante e tem sido bastante negligenciada, não só nesta legislatura, mas eu acho que até a nível cultural, que é a questão do ensino profissional. Nós acreditamos que é importante, mais do que uma reforma, uma reconfiguração da formação profissional, direcionando os cursos profissionais para as necessidades da nossa economia, da nossa indústria e com o paradigma do digital. Nós hoje, para percebermos, por exemplo, algum destes obstáculos que ainda existem no ensino profissional, se no caso do ensino superior, por exemplo, já existem, enfim, pode haver aqui alguns progressos, mas já existem rankings de empregabilidade até oficiais do Ministério da Educação e em particular do Ministério do Ensino Superior. No caso do ensino profissional, que tem por natureza uma ligação muito conexa logo ao mercado de trabalho, isso ainda acaba por ser uma incógnita e carece de uma grande atualização dos seus currículos e dos ciclos de estudo, porque se continuamos a acreditar que é possível viver num mundo ainda analógico sem a vertente do digital, acho que estamos enganados. O ensino profissional, como o ensino educativo, num sentido mais amplo, é a melhor plataforma do elevador social que o CDS ambiciona. Também queremos fixar um perfil de um professor para o século XXI. Hoje há claramente uma desmotivação em torno da carreira da docência, sobretudo no ensino não superior, portanto no ensino básico e no ensino secundário. E nós queremos ter uma reestruturação da formação dos professores, que haja isto é um tópico já muito antigo, a questão da avaliação dos professores, mas que isto seja francamente estruturado com a mobilidade internacional, porque, por exemplo, o mundo, isto é também um dos tópicos do CDS no seu programa, é uma das ambições, é que a nossa geração e todos os portugueses, a sociedade, esteja pronto para os desafios do mundo global. Nós
nós que se queremos, por exemplo, como apresentamos, que o inglês seja ensinado desde o primeiro ano, temos de ter uma atualização também dos quadros dos professores da primária, por exemplo. E com isto não é fazer um jogo de saem os velhos e entram os novos. É procurar aqui com alguma adaptação e enquadramento às necessidades do conhecimento, da formação e ter essas exigências. Depois, a nível do ensino secundário, há um ponto que nós nos inspiramos um bocadinho, por exemplo, no que acontece no formato britânico, que é de haver uma multidisciplinariedade no ensino secundário. Explico. Nós hoje em dia temos as escolhas, um aluno chega ao 9º ano e pode fazer várias opções entre as áreas, quer dizer, desde ciências socioeconómicas, artes, humanidades, enfim. Mas o que nós acreditamos é que o fundamental é existir um núcleo de disciplinas que o aluno deve ter sempre e depois dar-lhe a liberdade para construir o seu programa em cadeiras optativas. Por exemplo, encararíamos o ensino da língua portuguesa como uma cadeira fundamental. Outras áreas também nevrálgicas que poderão estar aqui neste núcleo, mas quanto ao mais, dar oportunidade ao mesmo aluno que quer ter biologia em simultâneo poder ter história, por exemplo. Isso hoje nós temos um sistema bastante estanque nesta matéria e parece-me que, com exceção de alguns ajustes administrativos, isto é perfeitamente fazível, porque não é uma mudança, por exemplo, já temos professores nestas áreas, não há aqui propriamente uma inovação, mas era uma liberdade que seria fundamental no planeamento dos estudantes. Depois, estamos em crer que a nível de ensino superior há várias matérias que teriam interesse, sendo que hoje, por exemplo, a esquerda insiste muito num tema que é que a propina é o maior entrave ao acesso ao ensino superior. Ora, perante a realidade atual, eu creio que o maior entrave de um estudante a ingressar no ensino superior não é a propina, são todos os outros custos associados, como por exemplo é o caso do alojamento. E nós temos algumas propostas em matéria de fiscalidade para o arrendamento jovem, por exemplo. Nós temos previsto que os proprietários que arrendem quartos mais baratos a estudantes não sejam penalizados em sede de IMT, que é o que acontece atualmente. Quer dizer, aqui seria uma discriminação positiva. Corrijo-me se eu estou enganado, mas acho que isso vai ser um bocadinho transversal ao programa do CDS, que é estas alterações pela via fiscal, não é? Pela reforma fiscal. Sim, há uma reforma fiscal bastante acentuada que, se for possível, eu depois gostaria de falar eventualmente noutro tópico. Também temos aqui um aspecto que sempre nos diferenciou da esquerda e voltamos a reafirmá-lo, que é, nós acreditamos que o acesso plural e diverso ao ensino superior se faz efetivamente pelo reforço da ação social, por exemplo. E isso nós temos inscrito no nosso programa, com a dotação devida de bolsas de ação social para quem efetivamente precise. E a este propósito, uma proposta em matéria fiscal que me parece muito interessante, que por vezes prejudica no atual quadro os alunos que em circunstâncias normais seriam elegíveis para ser alunos bolseiros, que é hoje um aluno bolseiro, se começar a ter um part-time para oferir rendimentos, enfim, corre o risco de deixar de ser bolseiro porque procurou esse rendimento e, portanto, o seu agregado familiar supera a fasquia, o limiar que está elegível para ser beneficiário da ação social. Ora, nós não só que queremos que isto não aconteça, como o que propomos é que, em matéria de fiscalidade, todos os estudantes até aos 25 anos que tenham um part-time, que este rendimento, sendo obviamente tributado, não seja englobado no rendimento do agregado familiar. Porque até aos 25 anos? Porque é esta a realidade hoje em dia. Um cidadão até aos 25 anos continua a ter os seus rendimentos englobados no agregado familiar. E por outra, também nos pareceria aqui um bocadinho abusivo, podíamos gerar situações de abuso. Se fosse superior a 25 anos, até podia compensar uma pessoa continuar inscrita no ensino superior
e isso seria competitivo e um bocadinho fraude à lei. Mas nós acreditamos que quem estuda e procura também oferir alguns rendimentos extra não deve ser penalizado, e portanto tem que haver aqui uma ajuda clara. E por último, voltando às bases, nós temos portanto, dando aqui um aporte da juventude, na infância nós não temos um preconceito a nível da contratualização com o ensino corporativo, social ou privado. E o paradigma aqui poderia ser muito dos contratos de associação, que nós também defendemos, mas o foco central será, faça uma carência clara, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, como é a área metropolitana de Lisboa e do Porto, há uma carência de respostas em matéria das creches. E o que nós acreditamos é que a solução passa por uma contratualização entre o setor, do Estado com o setor social e com o setor privado, para estabelecer uma rede de serviços desde a creche até ao ATL. E portanto acho que damos aqui uma resposta integrada para as necessidades do ensino desde os 0 até aos 25. Obrigado, Camacho. Duarte, vamos passar para ti. Primeiro, perguntar-te com que olhos é que tu vês as propostas do programa aqui do CDSPP, se comparticipas desta ideia de uma maior autonomia, ou seja, uma aposta na educação por uma via de um incentivo fiscal e de uma certa liberdade a nível curricular, e já agora, dentro do programa do PS, o que é que podes trazer que seja diferente àquilo que o Camacho nos apresentou até agora? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. David, Camacho, como sempre um prazer. Em primeiro lugar, sobre o programa do CDSPP, acho que o Camacho trouxe aqui várias questões que não consigo deixar de me pronunciar. Em relação ao ensino profissional, sempre foi uma das prioridades do Partido Socialista. Em segundo lugar, e constante o seu programa, o seu reforço e o seu incentivo. Em segundo lugar, em relação à mudança do analógico para o digital, acho que o Partido Socialista historicamente foi o partido que fez essa conversão. Neste momento temos aquela medida dos tablets, e acho que o maior investimento que eu posso contabilizar na história de mudar para o digital aconteceu durante o governo de José Sócrates, quando, através de um programa subsidiado, se permitiu a todos os jovens, independentemente das suas camadas económicas, acederem a um computador e entrarem na era digital. Portanto, agora, queres abordar algumas das críticas que foram feitas? Queres abordar alguma das críticas que foram feitas a essa decisão do PS dos tablets, que foram acusados de eleitoralismo? Não, é assim, acho que essas, ou seja, quando se fazem boas medidas, todas elas padecem desse ataque, não é? O ataque mais fácil é que o que é bom é eleitoral e populista, não é? Mas acho que isso, em primeiro lugar, só prova que é uma boa medida, não é? Porque para ser eleitorista é porque é bom. Em segundo lugar, acho que o PS faz jus à sua posição contra estas matérias, e a sua posição sempre foi, com todos os problemas que houve no governo de José Sócrates, acho que é das coisas que eu mais gosto, porque eu próprio acedi aos computadores, não é os Magalhães, eu tive acesso a um computador da Vord, na altura custava 600 euros, eu tinha ação social, portanto usufruí de computador por zero. Portanto, acho que foi uma medida espetacular nesse sentido. Acho que a questão dos tablets vai precisamente no mesmo sentido, acho que vai numa medida de combate ambiental e vai também de digitalizar e colocar na era digital precisamente os jovens e os portugueses para que não estejam de fora dessa corrida. Agora, em relação à propina zero, o que é que pode ser aqui dito quanto à propina zero? Portanto, o CDS tem uma posição que claro que ela não deve existir, e que é um dos custos para a educação. Ora, eu acho que a posição do Partido Socialista de baixar as propinas vem de um entendimento que eu acho que é ideológico perante os direitos, que é os direitos não devem estar disponíveis, ou seja, eles devem ser financiados por todos, determinados direitos, não é? Mas depois eles não devem estar disponíveis do dinheiro de cada um, não é? E por exemplo, quando o Camacho nos diz mas essa propina é um dos muitos custos, é verdade, há muitos custos, e por isso mesmo é que o Partido Socialista, dentro de algumas propostas, tem uma das medidas é criar 12 mil camas até ao final da legislatura, precisamente para dar cobro a isso. Por outro lado, também mostra uma perspectiva diferente de como é que nós abordamos esta questão. O Partido Socialista não tem visão de financiar isto através de incentivos fiscais para as pessoas contratarem e não penalizarem os jovens, mas através da construção de alojamentos universitários. A meu ver, acho que acaba por ser no longo prazo é muito mais barato, porque é o seguinte: nós podemos criar incentivos fiscais ou até subsidiar. O problema é que, especialmente em Lisboa, que nós temos já uma tendência do aumento dos preços, e o que acontece é que o que estamos a financiar é a lei do mercado.
muitas vezes não tem um problema, mas como em Lisboa temos vindo uma tendência muito mais a aumentar, a verdade é que se nós construímos as casas logo no início, nós temos um maior custo, no curto prazo temos um maior custo, mas depois não temos que estar dependentes da flutuação do mercado. Portanto, eu acho que é a abordagem certa para resolver esse problema. Em relação ao Duarte, deixa-me só então perguntar uma coisa que tu achas que então é transversal ou direta neste clash entre o programa do CDS e do PSD, tem a ver com o CDS defender quase constantemente uma retirada do papel do Estado nesta equação, enquanto o PS um reforçar dessas responsabilidades? Eu acho que não é a dicotomia certa, porque o CDS não é não retirar o Estado, ou seja, o CDS quer que o Estado tenha um papel, digamos, mais regulador, no sentido em que cria incentivos e contra-incentivos. O que é diametralmente diferente da proposta do PS. O PS, ou seja, não quer de certo modo harmonizar as posições do mercado ou estar dependente delas, mas por si só autonomizar-se delas e criar uma habitação de qualidade para todos no caso da educação. Depois, quanto à proposta do part-time, eu acho que, além de tímida, no longo prazo é má, porque assim, eu acho que o que nós queremos todos, e acho que até devia ser consensual, é que um jovem não tivesse que fazer part-time, ou seja, se ele quiser fazê-lo, porque acho muito bem, se ele o quiser, o faça, estamos de acordo. Agora, o que eu acho mal é que ele ter de o fazer, porque acho que os jovens devem estudar, se quiserem trabalhar, devem ter essa possibilidade, mas a liberdade não deve ser imposição, e é precisamente este tipo de medida que leva à imposição, que é nós normalizamos um jovem fazerem part-time, retiramos do englobar da província, dizemos muito bem, continuas a receber a bolsa, mas continuas em part-time. Ora, a nossa proposta é diametralmente oposta. Nós queremos subir o teto das bolsas sociais, precisamente para que as pessoas consigam receber subsídios do Estado para conseguir estudar e terem igualdade de oportunidades para depois se desenvolverem enquanto pessoas autónomas e individuais, independentemente do background onde apareceram. Essa é a nossa linha política. Mas aí estamos de acordo, nós também defendemos vocês o reforço da ação social. Estão nisso, mas depois vocês normalizam através de Não é normalização nenhuma. Não, normalizam porque dizem que é aceitável um jovem fazer part-time. Claro, mas quem quiser trabalhar, trabalha. Eu não considero uma pessoa da nossa idade que trabalha part-time seja anormal. Tu através de englobar isso, tu normalizas a questão. Quando dizes precisamente que isto é errado e que não é uma liberdade, é uma necessidade. Agora, quanto às propostas do Partido Socialista, vou-te pedir que sejas mesmo sucinto nisso. Agora, falar só de algumas propostas que eu acho que foram claramente boas em relação à educação, não é? Em relação ao ensino superior, é aumentar o teto das bolsas, como aconteceu e tem vindo e há desejo que aconteça com muito mais força. Em segundo lugar, é criar portanto, uma espécie de teto nos mestrados em base do mérito. A meu ver, eu gosto da ideia de controlar os mestrados. Acho que não devia ser em base do mérito, acho que devia ser em base dos rendimentos. Acho que iria ali um bocadinho além do Partido Socialista. No entanto, eu considero sobretudo que é um bom princípio para resolver essa questão. Depois, 2 ou 3 propostas importantes. Aumentar o número de vagas do ensino superior, porque a questão da média só se coloca porque existe um número de vagas limitadas. Acho que o objetivo é que as pessoas, desejando ir para o ensino superior, possam ir, para que quem tem menos dinheiro devia ter tido notas, ou então quem tem dinheiro pode ir para uma universidade privada que tenha mais acesso. Portanto, eu acho que é uma medida que permite mais pessoas a terem acesso a qualificações superiores e poderem ingressar na economia de uma forma muito mais ativa e não ficarem excluídos dessa vantagem. Em segundo lugar, a proposta do acesso automático do secundário à universidade, em que as pessoas que já beneficiavam de bolsa têm um acesso automático. Se houver uma grande disparidade de rendimentos, o que acontece é que ela depois já é retirada, mas isso permite aos jovens conseguirem furtar-se a um grande processo burocrático que inicialmente era todos os anos e agora já foi automatizado. Acho que este conjunto de medidas no final levam a que tenhamos um acesso ao ensino superior muito mais alargado e inclusivo do que existia antes. E uma última proposta é a sabática, que é no final do secundário os jovens poderem tirar um tempo para se encontrarem a si próprios, porque acho que com 20 anos ninguém está em condições de definir o que é que vai fazer durante os próximos 40. Obrigado, Duarte. David, começar por desde já dar-te as boas-vindas aqui ao nosso programa e perguntar-te com que olhos é que tu vês o programa do CDS e do PS, o que foi apresentado, de uma forma muito, muito reduzida, porque foi já dito aqui muita coisa, e já agora de que forma é que o PSD propõe fazer diferente? Muito obrigado, Luís. Em primeiro lugar, agradecer este convite para substituir o nosso douto amigo Cristiano. É sempre uma missão espinhosa e uma tarefa difícil. Eu não costumo participar nestes fóruns, mas acho que desta vez isso seria importante, porque acho que a impunidade face àquilo que se passou nos últimos 4 anos não pode continuar, e acho que devemos chamar a atenção para aquilo que tem sido o trabalho ou a falta de trabalho do Partido Socialista na educação nos últimos 4 anos. De resto, a prova de que o PS não evoluiu 1
milímetro no que concerne à educação é que passados 14 anos ainda estamos a falar do Magalhães e ainda estamos a falar Não falámos do Magalhães, de José Sócrates. Falámos do Magalhães. falámos E, dos portanto, computadores normais. Sim. Passados 14 anos, Deixa deixar a nossa convidada. É só para retificar, aqui estamos a verdade. falar do Magalhães e de José Sócrates, mas podíamos falar também de outras coisas que se fizeram nessa altura, que se fizeram ou que não se fizeram nos últimos anos. O PSD tentou fazer uma reforma clara da educação no anterior governo, e a educação é um tema que para nós é essencial porque devemos atentar a que nestes anos que já levamos de democracia, se calhar tivemos quase tantos ministros da educação, principalmente até o anterior governo, como tivemos anos de democracia. E, portanto, há uma enorme inconstância no setor da educação. A cada governo que vem há uma política diferente. A cada ministro que vem, mesmo dentro do mesmo governo, há uma política diferente. Isso para nós não deve continuar. É preciso que haja um consenso em termos daquilo que deve ser a educação para o futuro. O PSD tem um programa completo e integrado para a educação, aliás, um capítulo inteiro dedicado à juventude, não só dedicado àquilo que são as nossas escolas hoje, mas também àquilo que serão no futuro. O PSD fala de educação na infância e para nós é muito importante democratizar o acesso à creche e a disponibilidade que há em termos de oferta de creches hoje, mas defendemos também mais autonomia para as escolas e uma descentralização de competências ao nível das escolas. De resto, dizer que o PSD defende uma profissionalização da direção das próprias escolas. Eu digo profissionalização, já sei que esta é uma palavra polémica, creio que ela não está no programa, mas é criar uma academia de diretores e de subdiretores de escolas que permita de facto agilizar essa gestão. Isso para nós é importante. A questão do ensino profissional será sempre também fundamental, o ensino profissional sendo muito importante ao nível daquilo que são as profissões que hoje temos, mas também daquelas que viremos a ter no futuro, sofre de uma enorme descredibilização que não é de agora, é de há muitos anos e, portanto, é fundamental insistir e apoiar, investir no ensino profissional. Garantir a avaliação externa das escolas, dos professores e dos alunos. Isso para nós é fundamental para garantirmos que o sistema como um todo haja mais ou menos autonomia nas escolas, que o sistema como um todo funciona bem, que é exigente e que garante aos alunos e garante aos pais que confiam nas nossas escolas e no sistema público de ensino a qualidade que deve ter e a preparação necessária para o futuro. David, já agora, desculpa, deixa-me interromper-te. Como é que o PSD se coloca neste dilema que foi aqui apresentado entre habitação e propina, já agora? Isso é um dos temas que eu iria falar a seguir, para além da dignificação dos professores, que para nós é fundamental e que são sempre atacados pelos governos do Partido Socialista. Sempre, todos nós nos lembramos de Maria de Lourdes Rodrigues, por exemplo, todos nós nos lembramos da nulidade que foi Tiago Brandão Rodrigues. A avaliação dos professores é fundamental, como em qualquer profissão. Eu, na minha profissão, sou avaliado. O Partido Socialista propôs precisamente a avaliação, não é? Acho que. Mas a questão não é. A questão não é. Mas o Partido Socialista propõe a avaliação e depois, quando as coisas apertam, mete o rabinho entre as pernas e vai-se embora e afinal já não há avaliação nenhuma. Portanto. Mas a avaliação dos professores, tal como a avaliação dos alunos, é fundamental para garantir a exigência e a qualidade do sistema. A dignificação dos professores é, nesse aspecto, fundamental. E não nos podemos esquecer do cheque em branco que a esquerda passa relativamente à dignificação da classe docente e da humilhação que fez, e que fez até bem próximo das eleições europeias, com o único intuito de prejudicar os interesses dos professores e de uma classe profissional inteira por motivos eleitorais. Que é prejudicar a classe de trabalhadores por motivos eleitorais. Não seria motivos eleitorais querer agradá-los de forma populista? Meus senhores, eu vou ter que recentrar a discussão. Nós sabemos que dada a descredibilização que a classe... E é por isso que estamos a falar de dignificação dos professores. Dada essa descredibilização, de certa forma, funciona bem do ponto de vista eleitoral e funcionou o ataque que foi feito pelo Primeiro-Ministro António Costa à classe profissional dos professores. David, isso funcionou. Agora, aquilo que nos interessa não é isso. O que nos interessa é, de facto, o interesse das pessoas
concretas. David, vamos voltar então à questão de habitação e propinas. Como é que o PSD se pronuncia em relação a esta Falando do acesso ao ensino superior, nós defendemos a generalização do acesso ao ensino superior, a democratização, e essa democratização não passa só pelo valor das propinas, passa também pelas residências. A JTC e o PSD apresentaram propostas concretas, isso está também no programa, e portanto é uma das medidas que o PSD também defende. E defende outra coisa, que é o programa Erasmus mais interior, que é possibilitar... Isso já... Duarte, deixa o Efetivamente David. já- não vamos dizer Vamos entrar aqui no que leilão o e PS aceitar já uma proposta defende. da Juventude Popular. Não vamos dizer que o pacote para o PS já interior. defende, como nós sabemos isso, vão ao polígrafo, vão onde quer que vão. Nós sabemos que essa proposta foi avançada pelo PSD e o Partido Socialista decidiu colar-se. Duarte, E por o amor de Partido Deus, Socialista deixa o decidiu David decidiu pronunciar. colar. Pelo amor de Deus. David, última intervenção. Última intervenção: inteligência artificial, ciência e inovação. Isso está no programa do PSD. Há medidas concretas relativamente a essas questões. Para nós é importante preparar o futuro. Nós hoje não sabemos sequer quais serão as profissões do futuro. Sabemos que a inteligência artificial é uma das ameaças, por exemplo, ao emprego, e é fundamental garantir que existe equidade fiscal também a esse nível, para garantir a própria sustentabilidade da segurança social. Portanto, inteligência artificial, ciência e inovação para nós também é fundamental. Duarte Marçal, vamos passar para ti. O tema que tu decidiste trazer-nos do programa do PS foi a questão do trabalho. O que é que o PS tem a dizer sobre o trabalho? De forma muito resumida, Duarte, Exato. desculpa, porque já ultrapassámos imenso o tempo. Eu vou tentar não dizer todo o capítulo do trabalho do PS. Acho que resumiria o programa no moto: nestes 4 anos tivemos mais trabalho e o desemprego desceu bastante. Agora, nestes próximos 4 anos, queremos melhores trabalhos. Acho que todas as medidas, eu acabei por escolher 2 que acho que são inovadoras, são irreverentes e eu tenho um gosto especial por elas. Portanto, as 2 são, por um lado, um combate às desigualdades salariais. E como é que isto será feito, o combate às desigualdades salariais? Será através de um referencial, que é o referencial das desigualdades 820, em que no fundo o que é feito? No fundo nós vemos qual é que é a média nacional de salários e depois usamos isso como valor referencial. Desse valor referencial, as empresas que tiverem desigualdades maiores do que a média serão penalizadas. As empresas que tiverem menores serão beneficiadas. Qual é que será o quantum disto? Será feito em sede de concertação social, ou seja, não tem necessariamente que ser por via fiscal, existem outros instrumentos para salvaguardar tanto uma coisa como a outra, e também não será apenas do salário puro e duro, não é? Também entrará em conta os prémios dos gestores e outras formas de contribuição para não haver loophole a esta medida. Porque é que eu acho particularmente relevante? Porque eu acho que o Partido Socialista tem em si uma nova mudança de paradigma, não é? Em que existe uma assunção que existem determinadas matérias que não podem ficar na liberdade ou no ser, mas que de certo modo devem a política trazer o dever ser a elas. Quer dizer que é uma medida que valoriza o trabalho e dizer que não é aceitável em certas empresas haver pessoas que recebem 100 vezes mais do que outras, porque em primeiro lugar não é líquido que elas tenham 100 vezes mais a produção, e além disso, mesmo que fosse líquido e não é, existe também uma dignidade e uma valorização de quem trabalha e todas as pessoas que fazem parte da empresa. Portanto, eu acho que é uma medida extremamente boa e positiva para Portugal. A segunda passa por estudar mecanismos de representação dos conselhos de trabalhadores nos conselhos de administração das empresas, especialmente as do PS20 e as grandes empresas. Este tipo de medida, em primeiro lugar, vem tarde, não é? Existem uma data de países da Europa que já o fazem, na Alemanha, no Luxemburgo, na Holanda, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, na França, até na Roménia existem, não é? Portanto, existem várias formas de o fazer. O Partido Socialista, pelo que eu percebi do programa, não tem um modelo concreto, mas quer avançar com este tipo de proposta. Porque é que ela é vantajosa essencialmente? Em primeiro lugar, porque ela é economicamente mais vantajosa, não é? Porque nós sabemos que os gestores têm uma visão muitas vezes de curto prazo, existem vários estudos sobre o assunto, e também têm uma visão longe das partes mais operacionais da empresa. Com isto, precisamente, conseguimos colmatar duplamente o problema. Trazemos visões de mais de longo prazo, e além de trazer visões de mais de longo prazo, também trazemos os conhecimentos técnicos de quem está na parte das operações e transmite através da representação dos trabalhadores para a administração das empresas. Permite aos trabalhadores terem uma voz na empresa, a empresa terá um leque maior de vozes a serem ouvidas na tomada de decisão. Portanto, a participação será minoritária, mas haverá um input positivo da parte dos trabalhadores para as empresas. Portanto, aqui será expectável. Já agora Stuart Mill, não é? Não é propriamente um homem muito esquerdista, já ele suspeitava que as próprias empresas do capitalismo iriam naturalmente evoluir para estes modelos que eram mais eficientes. Depois, além de um modelo
modelo atual ser intimamente injusto, temos uma pessoa que não faz parte, portanto, as pessoas trabalham numa empresa a vida toda e não têm qualquer tipo de voz sobre ela, não é? Portanto, além dele ser injusto, eu acho que vai criar uma maior inclusão dos trabalhadores, maiores incentivos a serem produtivos, que agora eles têm uma voz, portanto têm um sentimento de pertença, e isto é sempre vantajoso. Agora, em nota só de... Antes da tua nota de rodapé, diz-me só uma coisa. Então, trocando isto por miúdos, tu poderias dizer que as propostas que nos queres trazer têm como objetivo final reduzir a distância que vai entre os altos cargos e os baixos cargos das empresas? Não, eu acho que lá está, era precisamente isso que eu ia dizer em rodapé. Eu acho que este tipo de propostas em específico, concatenado com outro tipo de propostas, tem em si a redução das desigualdades na sociedade. E porquê é que eu acho isto? Porque nós sabemos muito bem que existe, o Estado tem um efeito redistributivo de riqueza, mas então ele redistribui o quê? Redistribui aquilo que foi distribuído. Ele normalmente é distribuído aonde? Em sede empresarial. Portanto, o que é que o Partido Socialista com estas duas medidas até não... e com outras consegue fazer? Por um lado, consegue reduzir a desigualdade na sociedade de rendimentos. Este tipo de desigualdade é positiva porque, no fundo, leva a mais coesão social, reduz o mal-estar social derivado da diferença, não é? Porque o ser humano é por natureza assim, não é? As pessoas portanto, há uma grande clivagem social por causa da diferença, e também, por outro lado, mitigamos aquilo que leva à ascensão dos movimentos populistas, não é? Esta narrativa contra elites, etc. Em segundo lugar, leva a que haja mais participação da economia, porque nós sabemos muito bem quando a economia as pessoas estão muito afastadas, não é? Há grandes desigualdades, é muito difícil para as pessoas de baixo conseguirem participar na economia, usarem a sua criatividade, no termo que vocês gostam tanto, o empreendedorismo. Pois eu não vejo empreendedores nos bairros sociais. As pessoas estão excluídas de participar na economia. Elas não estão por motivos de rendimentos, porque não conseguem aceder à educação superior, não conseguem aceder aos empréstimos bancários. Portanto, essas pessoas ficam excluídas da economia e toda a sociedade perde, não é? Perdemos orçamentalmente porque há o custo da pobreza e perdemos do ponto de vista económico porque estas pessoas não inovam. E em último lugar, queria só deixar aqui uma nota que é, e este tipo de medidas de correção da desigualdade são em suma vitais à democracia. Porquê? Porque nós termos a sociedade a convergir, já dizia Aristóteles, porque a classe média é importante? Porque a classe média não é tão invejada pelos pobres como os pobres invejam os ricos, nem é tão temida pelos ricos como os ricos temem os pobres. E o que é que isto nos leva? Leva que, havendo uma classe média alargada e uma convergência entre as classes, é que nós conseguimos ter a estabilidade que nos previne por vezes ter revoluções e outras convulsões sociais indesejáveis. Obrigado, Duarte. David, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu vês estas propostas que o PS traz aqui para cima da mesa? Reconheces alguma validade nas preocupações que são aqui apresentadas? Não, e já por agora, uma questão o que é muito que o PSD simples. tem para trazer diferente para cima da mesa? Uma questão muito simples. Eu acho que o Duarte deixou fora aquele que foi o grande contributo do PS para a redução da taxa de desemprego. Foi o programa Traz um Amigo ou um Primo, e que acabou por abandalhar tudo aquilo que é hoje o nosso governo. Espero que depois não faças intervenções sobre dignificar a política depois dessa. Não, porque o que dignifica a política é exatamente denunciar estas práticas por parte do Partido Socialista. De resto, aquilo que ouvimos recorrentemente no discurso do PS sobre questões de trabalho, como aliás sobre quase tudo, é o Estado, o Estado, o Estado. Não há uma única palavra sobre economia. Curiosamente, não há uma única palavra, por acaso gostava de ter ouvido sobre as contas certas, mas para o PSD, aquilo que de facto é o motor da economia são as empresas e são as pessoas. E sem isso não há criação de riqueza, não há melhores salários e não há melhor trabalho. Porque de resto, o PS e este governo do PS é o campeão do emprego precário e dos baixos salários. Nós temos hoje o salário médio praticamente colado àquilo que é o salário mínimo e, portanto, as pessoas estão alegremente, com toda esta cantiga que lhes vão cantando, empobrecendo, sem se darem conta, de resto, como tem sido hábito por parte do Partido Socialista nestes últimos anos, com toda a política de ilusão. Era suposto que, com a conjuntura favorável que tivemos nos últimos 4 anos, tivéssemos hoje melhores resultados. Mas a verdade é que a preocupação do PS com a mera manutenção do poder acabou por dar nisto. Portanto, sentes desconfortável que o Passo Escolho ter precarizado o Código do Trabalho, não é? Quando dizes que o PS é campeão da precarização. Duarte, vamos deixar o David. Acho que tem que ser chamada a atenção nas inverdades que vai dizendo. Aquilo que aconteceu, não são inverdades. Aquilo que aconteceu entre 2011 e 2015 foi o necessário para reformar o mercado laboral. Não é uma questão de precarizar, é de flexibilizar. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quanto mais difícil, por exemplo, for despedir, mais difícil é também contratar.
e mais difícil é adaptar aquelas que são as competências das pessoas reais, às necessidades do mercado e o mercado às necessidades das pessoas reais. Não é uma precarização, isso é simplesmente um trocadilho, ou é uma palavra que vocês gostam de atirar quando não têm mais nenhum argumento. Mas a verdade é que não houve uma única preocupação com o estímulo da economia nos últimos anos. Crescimento acima da média europeia, meu caro. David, falando de verdades, o que é que diz o programa do PSD sobre o trabalho? Podemos falar sobre. Lá está, é isto que eu estou a dizer. O programa do PSD não assenta no Estado nem nas medidas que o Estado vai tomar. Assenta naquilo que é o mercado, a liberalização da economia dentro do razoável, de uma forma regulada, para que com isso possamos potenciar o crescimento económico. Não foi o que tivemos nos últimos anos. O que nós tivemos nos últimos anos foi para garantir as promessas que se fizeram ao Bloco de Esquerda e ao PCP, reverter todas aquelas que foram as boas reformas que se fizeram no passado. Não houve uma única reforma para a economia e para o mercado de trabalho. De resto, não se fez nada para reduzir os custos. O Código de Trabalho com a não se fez do PSD nada, e do CDS. não foi uma reforma. Fizemos foi a reversão do Passos Coelho. Não houve uma redução dos custos de contexto para as empresas. Por acaso, não o houve período experimental até foi estendido em alguns casos. Essa não concordo. Não houve redução da burocracia. No mercado laboral, na legislação laboral, reverteu-se tudo o que estava para fazer. Não se fez nada em matéria fiscal, em matéria laboral. Não se fez nada na formação de adultos. Nada disso é verdade. Houve um programa, reformou-se o Código do Trabalho. Fazem muitos programas, mas fazem descer o desemprego com base em estatísticas. Reformou-se o Código do Trabalho. Portanto, obviamente, houve uma reforma do Código do Trabalho. Houve a continuação do programa de formação para adultos, fizeram adultos tudo, aproveitam. mas tudo para estás a dizer que não foi feito nada, é só mentira, não é? Acho que é escandaloso o que estás a dizer. Fizeram tudo, mas tudo para atacar a iniciativa privada. Vocês aumentaram a derrama estadual, por exemplo. Vocês reduziram o número de anos de reporte. Isso é uma medida concreta do PSD para a economia de prejuízos. Nós hoje temos a terceira maior taxa de IRC da União Europeia e temos o pior regime de reporte de prejuízos da Europa. Estes são números concretos e são medidas que o PSD quer tomar, que têm efeitos concretos na vida das pessoas, porque fazem mexer então o combate ao desemprego através de termos mais empresas e empresas a contratar mais. Não temos mesmo tempo. Acho que tem que ser confrontado. Última declaração para acabar o tema. Acho escandaloso que... Mas podemos. A verdade é que não tivemos crescimento económico. Mas se vocês queriam, o PS é muito giro. Eu gostava de confrontar aquilo que é a posição do PS. Meus senhores, meus senhores, David, acaba. Só podemos passar para... É claro. Não, eu gostava de confrontar o PS. O crescimento contínuo que tivemos nestes 4 anos. Luís, se me permites, eu gostava de confrontar o PS com o próprio PS e com aquilo que era o cenário do PS e o programa do PS de governo em 2015. É que o próprio programa do PS previa, o programa do Dr. Centeno previa a redução da taxa social única para as empresas. Isto deve ser o liberalismo no seu máximo. A redução da taxa social única para os trabalhadores, um IRS negativo para compensar o não aumento do salário mínimo e previa também a maior flexibilidade na contratação e legislação laboral. Tudo isso estava no programa do PS. Fico muito satisfeito com as alternativas tomadas. Nada disso foi feito. Temos aumentado o salário mínimo. O Duarte fica satisfeito porque o PS contrariou aquilo que o próprio PS prometeu aos eleitores. Não, houve um acordo de esquerda e era preciso ter em conta os parceiros. Duarte, ora, em 2015 o PS previa que a economia ia agora a palavra. Desculpa, trazer pipocas com esta provocação eu vou ter que passar para o Francisco Camacho, porque já estamos a ultrapassar o nosso tema em muito. Francisco Camacho, vamos falar de trabalho. Vamos a isso, uma nota prévia. Citando aqui o líder do PSD, eu gostei de ver aqui este número quase televisivo, no caso um número de podcast, aqui a discussão, bem, enfim, uma troca, um broá elevado, sem grande, mas no final esprememos entre a laranja e os frutos vermelhos, não saiu grande coisa. Agora, propostas para o trabalho, eu começaria por fazer uma análise aqui muito rápida à apresentação, às propostas que o Duarte trouxe à mesa. Eu creio que o PS vê o problema um bocadinho de um prisma, identifica o problema, que é em Portugal há os rácios salariais entre os salários mais baixos e os salários mais elevados, efetivamente existe, há uma diferença muito considerável, mas o que o PS, eu acho que acaba por não dar uma resposta coesa, é a solução para reverter esta tendência, porque no programa do PS o que está previsto, por exemplo, é que no caso, se não se cumprir um determinado rácio, a aposta é que haja uma sanção fiscal acima da média, às empresas.
às empresas. E o que choca um bocadinho, porque se nós analisarmos o quadro europeu, o quadro da União Europeia, Portugal, sendo verdade que está no topo deste diferencial, também é verdade que há aqui uma conexão com a asfixia que as empresas sentem cada vez mais e, portanto, nós não podemos querer ter trabalhadores bem remunerados, e isso é um desejo que nós temos, achando que os gestores de topo devem ter uma remuneração igualmente condicionada. Portanto, para haver políticas de trabalho em que a política remuneratória aumente, as empresas têm de ter resultados. As empresas terão resultados se tiverem trabalhadores motivados e gestores de topo. Temos trabalhadores motivados com uma política remuneratória mais elevada. Em Portugal é indiscutível que os rendimentos são baixos, mas também com os cargos de direção das empresas sendo atrativos. E o que me parece é que há aqui uma reversão de uma liberdade dos empregadores que deve ser mantida, porque em Portugal ela já é altamente condicionada pela carga fiscal que nós temos. E portanto, esta via da penalização, do castigo, parece-me tudo menos a solução. E para isto o CDS tem algumas respostas que eu considero que são precisamente o prisma oposto. Portanto, o PS acha que é pela punição que vamos lá. Nós achamos precisamente o contrário, que é por estímulos positivos que vamos lá. E nós, a nível de modernização laboral, eu estou convencido que o CDS tem um ótimo programa eleitoral. Gostaria de dar aqui algumas propostas que me parecem verdadeiramente interessantes. Em primeiro lugar, a questão isto cruza-se com a matéria da natalidade. Hoje em dia, a licença de maternidade, no regime atual, pode ir de 120 dias até, num caso extremo, até 180 dias. Bem, 120 dias sendo 100% remunerada esse período de licença, 150 se os 30 dias adicionais forem 80%, enfim, pronto, há aqui algumas minudências. O que é que o CDS defende? O CDS defende que a licença de paternidade deve ser até 1 ano e que esta licença de paternidade, sendo honorada a 100%, pode ser, como for desejo do casal, dos pais, ser dividida por ambos. Portanto, se for a opção da família que a mãe esteja 3 meses e o pai esteja os outros 9, isso é da gestão familiar de cada um, mas francamente acho que isto seria uma ótima opção. A questão da contratualização das creches, que há pouco também falei, também é uma modalidade em políticas de natalidade que é importantíssima. Mas a nível de modernização laboral, e nós até durante a legislatura apresentámos este pacote de propostas que acabou por não ser aprovado pelo PS. Por exemplo, o regime de smart working, em que hoje em dia temos muitas profissões. É verdade que ainda há muitas profissões que não estão aqui neste leque, mas há um número considerável de profissões que são conciliáveis pela gestão do teletrabalho. Nós acreditamos, sobretudo nos casos até uma determinada idade, que o agregado familiar, que as famílias tenham crianças até aos 5 anos, possam ter a possibilidade durante um período de ter esta ligação de teletrabalho, porque sabemos bem que é muito mais fácil haver esta gestão trabalhando em casa, tendo às vezes não se tem a escola há 24 horas, como é óbvio que também não é desejável. E portanto isso seria uma resposta importante. Também uma matéria que a nível laboral eu acho que é verdadeiramente amiga das famílias, é o direito à desconexão. Para quem não sabe, o direito à desconexão ou o direito ao desligamento a nível de trabalho diz tão somente que a partir do momento em que termina o horário de trabalho, o trabalhador, o funcionário, não deve ser abordado na sua caixa de e-mails com novos pedidos. E é verdade que isto, se não houver um mecanismo prático, não funciona. O que nós defendemos é que hoje com a via digital há várias aplicações que possibilitam no telemóvel de cada um o bloqueio de certos contactos e portanto que isso vigorasse para as pessoas terem tempo para as famílias. Por fim, havia muitas outras propostas que eu te poderia dar, para além da regulamentação deste trabalho a partir de casa, a flexibilização do próprio horário das creches. Eu
dou uma última proposta, que é: acho que o Estado português, em matéria de política fiscal, deve beneficiar em sede de IRC as empresas que têm práticas que sejam amigas das famílias. E essa parece-me uma proposta fundamental. Empresas que tenham políticas desde de uma concessão mais alargada de licenças de maternidade ou paternidade, a contratualização das próprias empresas com creches. Tudo isso parece-me que é um investimento do Estado, não só no bem-estar daquelas famílias, mas também numa política de natalidade que é fundamental para a reversão deste paradigma da segurança social. E em matéria de trabalho, nós continuamos a defender que exista um contrato de transparência entre o cidadão e a segurança social, porque hoje não é possível a uma pessoa fazer uma expectativa de quanto é que vai receber a nível de pensões daqui a 20 ou 30 anos. Obrigado, Camacho. Vamos passar então para o último tópico da noite. David, és tu que nos traz reformas inadiáveis. Quais são as reformas inadiáveis do PSD? Muito bem. 5 minutos, David, desculpa, é porque estamos mesmo no fecho do programa. O PSD tem várias reformas no seu programa que nós consideramos inadiáveis e que estão no ADN do PSD. Mas o que mais falava agora de reforma fiscal, e essa é de facto uma das principais reformas que nós temos. Nós chegámos à carga máxima em termos de carga fiscal no nosso país, mais do que o governo anterior, e curiosamente a crescer o mesmo que o governo anterior. Portanto, não há dúvida de que funcionou muito bem. Portanto, a reforma fiscal para nós é importante, e isso implica, de certa forma, garantir a continuidade de alguns impostos ou da estrutura fiscal como o temos hoje, mas apostar na redução desses impostos para dar mais liberdade às pessoas para o fazerem. De resto, isto é uma visão muito, muito conservadora que o PS acabou por adotar nos últimos anos. Porque o PS nos últimos anos também acabou por fazer... O PS e este Primeiro-Ministro fazem-me lembrar um bocadinho o Vasco Santana a cantar o fado. É que é um audaz conquistador do povo, vive ele e o PS sem se relar e tudo mais são cantigas, mas não há um único português que o prenda, e não há um único interesse português que o prenda, a não ser a família, os amigos, os primos e os familiares dos amigos, e deixar os portugueses para o Primeiro-Ministro António Costa, para ele é canja. Nós tivemos uma conjuntura macroeconómica, tal como o Dr. Rui Rio tem dito nos últimos anos, muito favorável, mas acabámos por não fazer nenhuma dessas reformas. Pagamos hoje mais impostos, a dívida continua praticamente na mesma, o déficit não é menor, o déficit real não é menor. Aquilo que aconteceu e as contas certas do PS baseiam-se simplesmente em 2/3 nos dividendos do Banco de Portugal e na redução dos juros da dívida pública. E já agora o PS gosta tanto do IRC, no próprio IRC do Banco de Portugal, que tem o paga. David, posso Portanto, deixar esta foi a receita do Partido Socialista. Nós apostamos no aproveitamento da folga de 15 mil milhões de euros que contamos ter e que está previsto no cenário macroeconómico do PSD para o final da legislatura, para reduzir em 25% a carga fiscal, mas também, por outro lado, para garantir o pagamento de despesas correntes, que foi algo que foi completamente descurado por este governo. E tanto isso é que todos nós temos os casos que temos nos serviços públicos, por exemplo, e essa também é uma reforma importante na gestão dos serviços públicos e na aposta na valorização dos serviços públicos. Todos nós nos lembramos ali em dezembro de 2016 de ver aquele médico a dar uma consulta à chuva num centro de saúde, mas tivemos mais exemplos depois disso de falhas gritantes do Estado que inclusive tiveram, infelizmente, que custaram infelizmente várias vidas humanas. Não é que isto seja uma arma de arremesso político, mas deve servir para os políticos pensarem que há muito a fazer em termos de reforma do Estado e em termos de reforma dos serviços públicos. Portanto, por um lado, a reforma fiscal, o PS gosta de lhe chamar choque fiscal, não é? É pura e simplesmente meter aquela que é a capacidade financeira do Estado hoje ao serviço da economia. Por outro lado, também a administração pública, e depois a necessidade de nós reformarmos a política hoje. E reformar a política passa também, em grande medida, por reformar os partidos políticos, por tudo o que se tem passado nos últimos anos, que não é de agora.
é já muito antigo, mas por todos os episódios que se têm passado nos últimos anos. Nós não gostamos de falar de arguídos, mas a verdade é que já tivemos 24 membros deste governo, uma conta confirmada pelo próprio Primeiro-Ministro, que saíram nos últimos anos, vários deles por serem constituídos arguídos. De resto, eu hoje vinha a caminho daqui e recebi uma mensagem também de uma agência noticiosa a dizer que o ex-ministro da Defesa foi constituído também arguído relativamente ao caso de Tancos. Isso é algo que nos preocupa. Nós defendemos uma limitação de mandatos, a uniformização dos mandatos em termos do poder legislativo e do poder central. Defendemos uma extensão dos mandatos para o poder local, porque também é necessário garantir a sustentabilidade do poder local e a continuidade da política local. A descentralização do Estado para nós é importante, não só para aproximar a política dos cidadãos, mas também porque as autarquias tendem a ser muito mais poupadas na gestão do dinheiro público do que o próprio Estado Central, que está demasiado longe para o conseguir fazer. Obrigado, David. Camacho, vamos passar para ti. Quais são as reformas inadiáveis do CDS-PP? 5 minutos, Camacho. Bem, as reformas inadiáveis do CDS-PP, quem eu recomendo a leitura do programa do CDS, acho que apesar de um pouco extenso está bastante apelativo e com ideias e substância para o futuro do país. Por exemplo, não faz um exercício tentador como o PS faz. O PS, aquilo parece um relatório de atividades em que aborda os seus considerados pelo próprio partido sucessos ao longo desta legislatura. Não, o CDS tem um programa pensado para o futuro. E um dos pontos transversais ao programa do CDS, pelas minhas palavras também já devem ter compreendido, associa-se a uma reforma fiscal que liberta as famílias e as empresas do atual panorama. E eu já vi aqui o Duarte a tirar algumas notas, enfim, eventualmente em relação a esta questão da carga fiscal ser a maior carga fiscal de sempre. Mas o que importa aqui perceber, para se ter dimensão relativa sobre o que Portugal vive, é o seguinte: é que presentemente Portugal apresenta um esforço fiscal de 50% sobre o PIB. Este valor é o sexto mais elevado no quadro da União Europeia. Nós só somos superados pela Grécia, pela Bulgária, pela Croácia, Hungria e Polónia. E até há aqui algumas referências, por exemplo, sempre invocadas como sociais-democratas ou de socialismo democrático, ficamos sempre na dúvida aqui entre estas ambiguidades, como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia, onde existe um esforço fiscal menor do que no contexto português. E, portanto, a nossa abordagem é perante isto, e cumprindo também a curva de Laffer, que basicamente indica que no caso português a carga fiscal já é tão elevada que qualquer aumento adicional que exista vai se refletir negativamente na própria receita fiscal. Nós acreditamos que impostos justos são impostos baixos, que é inaceitável que o nosso esforço fiscal seja claramente acima de todos os nossos parceiros europeus e inclusive é que o limite da receita fiscal acaba por ser o único incentivo para a redução do Estado na nossa economia. Portanto, o CDS, num equilíbrio também saudável de contas públicas, tem várias propostas em matéria de fiscalidade que eu gostava de indicar algumas delas. A primeira das quais é uma diminuição da taxa média de IRS, para todos os portugueses até 2023 em cerca de 15%, sendo que isto quem lê o programa do CDS, há aqui um financiamento responsável com base até no programa de estabilidade que foi apresentado pelo PS, em que nós fizemos as contas. Isto seria perfeitamente execuível, com 60% do excedente orçamental serviria para aplicar e financiar esta política e os outros 40% para o pagamento da dívida pública, que será fundamental. Acreditamos também que em matéria de IRC deve haver uma diminuição progressiva do IRC,
Aliás, isso era uma das metas que nós tínhamos estabelecido no anterior governo, em coligação com o PSD, porque acreditamos, tal por exemplo como a Irlanda, com competitividade fiscal conseguimos trazer melhores empresas, melhor emprego e melhor investimento para o país, e nós defendemos que até 2024 é possível uma diminuição do IRC para 12,5%. Há aqui várias políticas também a nível de IRS, com vários incentivos fiscais que são importantes. Acreditamos também que, e acho que isso é um comportamento aqui bem presente na mesa, em matéria ambiental, a alteração do paradigma não se faz por comportamentos individuais, e isto tem sido um argumento muito apresentado pelo primeiro-ministro António Costa para faltar com a sua palavra na tributação sobre o imposto sobre produtos petrolíferos, que ele defendeu a neutralidade fiscal, ou seja, que haveria sempre uma diminuição dos impostos sempre que o valor do petróleo aumentasse e, portanto, que o preço estabilizaria. Ora, nós somos favoráveis à eliminação desta tributação, como aliás até apresentámos em sede parlamentar com votos favoráveis, imagine-se, até do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Para quê? Para dar mais liberdade às empresas, para dar mais liberdade às famílias de terem o seu investimento, a sua poupança, porque hoje em dia a asfixia fiscal é de tal ordem que os portugueses não conseguem construir as suas famílias e as suas ambições pela limitação claríssima que existe. Obrigado, Camacho. Duarte, vamos passar para ti. Quais são as reformas necessárias que o PS traz para cima? Bom, é assim, das várias reformas que trazemos do ponto de vista do clima, da educação e do trabalho, acho que a do trabalho será talvez a principal questão que o Partido Socialista traz, porque nós todos ou vamos ser trabalhadores, ou somos trabalhadores, ou já fomos trabalhadores, e portanto, sendo que é a parte em que passamos mais da nossa vida, não é? Acho que é também aí que acontece o principal mecanismo de agregação e de correção de desigualdades. Mas eu queria aproveitar a minha intervenção de 5 minutos apenas para trazer os números para cima da mesa e no fundo demonstrar que esta grande asfixia fiscal que o David e o Camacho trazem, do ponto de vista dos números, não se verifica minimamente. Vamos lá então ver. No início da legislatura havia 1.181.000 empresas. Hoje há 1.360.000 empresas. Nós em 4 anos criámos mais de 100.000 empresas em Portugal. Do ponto de vista do... Vocês criaram. Sim, claro. Ou os portugueses criaram. Claro. Não, os portugueses criaram através de uma conjuntura favorável para a criação de emprego. Foi através do Estado Social. Foi através do Estado Social. Quer dizer, então, se o Partido Socialista por acaso tivéssemos crescido no emprego, seria culpa do PS. Se existe crescimento económico, não é por causa do PS. Mas vamos então olhar para os números. Quantas pessoas é que mandaram para estágios do IFP e saíram das estatísticas, por exemplo? Vamos ver. Em 4 anos aumentaram mais de 100.000 o número de empresas. O número de desemprego reduziu de 12,6 para 6,9. Portanto, não só se criaram mais empresas, como essas empresas empregaram muito mais pessoas. Quantos desempregados de longa duração que já não entram nas contas? Eu tenho muita dificuldade em achar que 6% do desemprego estão no IFP. Portanto, tenho muita dificuldade. E os desempregados de longa duração que saíram das contas? Foram criados muito mais empregos e muito mais empresas. Depois, isto também se reflete a nível do PIB. Porque 300 mil pessoas que emigraram. David, por favor. David, vem-nos aqui dizer que não houve crescimento económico e aqui, desculpa, isto foi a mentira mais escandalosa desta noite. O PS previa 5% em 2015 e teve 3,7%. É assim, o PS durante os 4 anos em 2018 teve um crescimento de 2,44%, em 2017 3,51%, em 2016 de 2,02%. O programa do PS previa 5% em 2017. Por favor, deixa do Duarte. Este foi o crescimento económico que nós tivemos. O crescimento económico aconteceu durante o passo de escolha do PIB, tivemos sempre em regressão e houve Estamos só um a crescer ano, o mesmo agora do que em 2015. Isso é completamente mentira. Em 2015 tivemos 0,79% de crescimento e hoje temos 2,02%. Crescimento real, o que as pessoas sentem. O que o David no fundo tem de trazer, quando me interrompe para ver se as pessoas não ouvem, é total mentira dos factos que ele traz, porque há mais empresas, mais trabalho e o PIB está a crescer. Do ponto de vista, portanto, tudo o que tu disseste cai na sua mentira. David, deixa o Duarte estar nos seus últimos 5 minutos. Não, eu quero deixar aqui aos espectadores ouvir esta constante interrupção para omitir a verdade. Mas eu convido os telespectadores a poderem ir à Pordata e confirmar os factos que eu trouxe por eles e demonstrar precisamente que não houve um crescimento económico real, o desemprego cresceu, o salário aumentou, o número de empresas aumentou e o PIB aumentou. Sobre o SNS, o que nós temos é que primeiro houve um maior investimento do que houve em 4 anos do Passo Escolho no Serviço Nacional de Saúde, e mais do que isso, o Serviço Nacional de Saúde foi durante
desgovernação encontrado, como nos foi deixado pela coligação CDS-PSD. 4 anos depois não fizeram mais nada. O triste Estado, não, há muito mais consultas. Pronto. O triste Estado que é no SNS, acho que terão que olhar para os vossos partidos para ver como é que os deixaram. Por fim, em termos de dívida pública, o PS encontrou a dívida pública em 129% do PIB, hoje está em 122% do PIB. Portanto, não deixai que aqui o David nos engane quanto aos números. É o relatório de contas do PS. A última questão, isto são dados da Pordata. Eu gostava de ouvir as propostas do PS. Quanto ao IRC, eu acho que este é que é o mais escandaloso destes dos vossos programas, quer dizer. Em primeiro, qual é que é o problema do IRC e do decréscimo do IRC? É que, em primeiro lugar, ele ignora qual é que é a função do imposto. O imposto serve para arrecadar receita e para corrigir as desigualdades. São as palavras da Constituição. É para isso que serve o IRS e foi o imposto que vocês decidiram baixar e manter todos os outros impostos, como escola e progressividade fiscal. Por amor de Deus, Meus deixar senhores, não vamos entrar em diálogo. Acho que é Duarte assim, acaba. o IRC, não, ambos os impostos servem para a correção de desigualdades. E vocês querem baixar o IRC, claro, está na Constituição. E vocês querem baixar o IRC, claramente não têm qualquer tipo de compromisso com as desigualdades. Depois, querem baixar isto para níveis competitivos. Qual é que é o meu problema com isto? Acho que do vosso argumento tem o argumento histórico do que é que aconteceu aos Estados Unidos quando decidiram baixar os impostos. Acreditamos que o trickle-down economics não funciona e que, ao mesmo tempo, critica o Partido Socialista destruir o Estado Social, querem baixar os impostos e descapitalizar o Estado Social. Depois querem dar benesses às pessoas mais ricas, dando-lhes menos impostos, e por outro lado não querem sustentar o Estado Social. A minha recomendação e em jeito de determinação para o PS, para o PSD e para o CDS é: cumpram a Constituição. Muito obrigado, Duarte. David, obrigado pela tua presença neste episódio. Da minha parte, resta-me apenas desejar uma boa noite e vemo-nos para a semana. E não obrigado. Agradeces? Obrigado, Camacho.